Bem, Não sei se queres já começar direto ou queres ainda afinar aqui alguma coisa. quero pedir-te para tu apresentares, tu és responsável da Aquasanos, não é? Uhum. Nós hoje vamos falar sobre água, que é um tema muito importante. Parece que é uma bebida conhecida, não é? É, exato. Fala-se muito sobre alimentação saudável, não é? Fala-se muito sobre isso, mas fala-se muito pouco sobre a água. E a água é, no fundo, o primeiro nutriente, não é? É a primeira coisa que nós precisamos. O nosso corpo é constituído por uma grande quantidade de água e, portanto, eu acho que era super importante nós falarmos deste tema e acho que tu serias a pessoa mesmo indicada para falar sobre isto, mas pedia-te para Vou tu te tentar, né? apresentares. Está bem. Sim, senhor. Obrigado, Marta, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos que estão a ouvir-nos. Estão, portanto, em direto e com certeza com sede de informação. Eu, por acaso, estou sempre acompanhado com a minha água especial, já agora. Não dispenso. É uma água que realmente eu já utilizo já há algum tempo a esta parte, sensivelmente há 5 anos, e não me vejo, sem dúvida, a usar outra. A Marta, inclusive, também convidou-me, também já és cliente há 4 anos, não é? Por aí? Sim, desde Mais ou menos. 2017. Sim, Mais sim, ou sim. menos. Tens uma boa Portanto, memória. sim, graças a Deus. É da água, sabes como é que é? Estava eu a dizer, portanto, a Marta, pela sua satisfação, quis convidar-me e fez questão, portanto, de eu estar aqui presente. Sim, quero passar alguma informação, estou aqui disponível para responder algumas perguntas, caso queiram, com todo o gosto. Portanto, a partilha de informação, acho que todas a devemos fazer quando a coisa é boa. E até mesmo para aquilo que é menos bom, devemos também partilhar essa mesma informação. Eu também ia perguntar agora à Marta, da mesma forma que eu falo, e que os outros clientes falam, a Marta, já fiz esta pergunta, mas eu queria que ela assumisse aqui ao vivo, deveste a beber outra água, obviamente, diz lá. Antes de entrarmos aí, João Paulo, porque ninguém sabe o que é que nós estamos a falar. Não? Antes de eu dar o meu testemunho, era Sim. importante nós falarmos sobre o que é a água ionizada, não é? Que é o que nos traz. Nós falamos que o tema que nos traz aqui é a água, mas não uma água qualquer, não é? Traz-nos Claro, não há aqui qualquer. especificamente o tema da água ionizada. Então, para quem nunca ouviu falar nisto, sim. o que é? Tu podes falar um bocadinho, podes explicar o que Sim, é claro. a água ionizada? A água ionizada é, portanto, uma água que está carregada eletricamente. E, no fundo, a água ionizada ela existe em toda a natureza. Tá bem? Não é novidade para ninguém. Toda a gente conhece a água ionizada, só que não lhe damos esse nome. Uma água, quando brota de uma nascente, é uma água ionizada. Ela tem carga elétrica negativa, ou ela é eletronegativa. Porquê? Ela está em contacto com a mãe natureza, e não sei se sabem, mas a mãe natureza ela está repleta de eletricidade, repleta de energia elétrica. E é esta eletricidade que está presente, portanto, também na água, da mesma forma que está presente nos vegetais e em todos os alimentos. Aliás, esta eletricidade ou esta energia é, no fundo, o quê? É a faísca da vida. Sem ela, a vida no planeta não seria possível. Tão simples quanto isto. O Sol tem uma função importante também para eletrificar a água, no fundo. No fundo, entra aqui em contato com o planeta e faz aqui toda esta reação. Mas se não fosse essa eletricidade, por exemplo, as sementes que se colocam na terra também não iriam brotar, ok? Por exemplo. Mas falando de água, e sem sair do tema, quando uma água brota da nascente, no meio das pedras, bate nas pedras, ela está, portanto, repleta de eletrões, repleta de eletricidade. Ora, só que esta eletricidade que existe na água natural, da natureza, quando entra, por exemplo, numa garrafa, essa eletricidade começa simplesmente digamos, a dissipar-se, a desaparecer, porque ela é uma baixa frequência, estamos a falar de uma frequência de milivolts. Para termos uma noção, 1 volt são 1000 volts, certo? E esta água pode sair à volta dos 80, 60, 40, 100, 150, não interessa, depende agora da quantidade de minerais que esta água poderá ter na determinada região, mas estes milivolts é uma frequência de eletricidade muito baixinha que o nosso corpo nem sequer assente, ok? Mas ela está lá presente. Okay. Quando uma água da natureza brota da nascente e vai para dentro de garrafa, vemos aí marcas várias de água de nascente,
Ao fim de 2, 3 dias, 4 dias, dependendo agora da carga elétrica com que ela está na sua origem, essa eletricidade vai desaparecer. Okay? Da mesma forma acontece com uma alface. Uma alface, ela está, vamos dizer assim, ela está vivinha da Silva, está vivaça, não é? Está cheia de energia. Tem vitalidade. Quando atiramos, vitalidade, sim. Quando a tiramos da terra, começou a contagem decrescente para a perda desta eletricidade, desta carga elétrica. No fundo é a energia da planta, não é? No fundo é os antioxidantes, okay? Que tanto se fala. É importante consumirmos substâncias que contenham ou sejam ricas em antioxidantes? Sim. Quanto mais antioxidantes, melhor o nosso corpo consegue controlar o excesso de radicais livres. Ponto. E diz-me uma coisa, qual é que é essa diferença, então, da água da nascente, por exemplo, já falaste da água engarrafada, mas, por exemplo, para a água da torneira? Qual é que é a grande diferença? Bom, eu não gosto muito de falar a palavra água morta, ok? Porque só assim um bocado a funeral e não vamos por aí. Água sem vida, ok? Uma água da torneira, por exemplo, pode ser da companhia, pode ser de um poço, pode ser de uma mina, não interessa. Pelo facto que se desligou da mãe terra, ok? Existe então a perda de eletricidade e é uma água já sem vida. Na vez de existirem, portanto, eletrões, existem protões. Ou seja, é uma água que já não é redutora da oxidação. Portanto, o que eu quero dizer aqui é, quando uma água brota da nascente, ela tem poder antioxidante, ou seja, ela é redutora da oxidação celular. Quando perde a eletricidade, vai ser promotora da oxidação celular. Portanto, é uma água sem vida, porque existe a perda de eletrões, vai dar lugar à intensidade de prótons, que é mesmo assim. Isto não quero entrar num campo muito, muito específico, mas é dizer assim, uma água sem vida é uma água, portanto, que na verdade só vai promover a oxidação celular, no fundo. Isto é a mesma coisa que perguntar assim, Marta, o que é que preferias comer? Uma alface acabadinha de apanhar ou então uma alface apanhada há uma semana? Sim. A resposta é imediata, ok? Nós com a água não percebemos porque ela não tem uma textura, não é? Não é algo que a gente se vê a degradar, não é? Não, mas repara bem, Marta, um detalhe importantíssimo que queria aqui frisar. Seja o ser humano, seja outro animal não racional, ok? Porque nós também somos animais. Um animal que não sabe ler nem escrever, irracional neste caso, se tiver uma água parada, ou então ao lado tem uma água a correr, apertada nascente, qual é que achas que esse animal vai escolher? Olha, já que falaste nisso, há uma coisa muito curiosa aqui em casa. Já sei o que é que vais dizer. Mas diz. Que se calhar não sabes, porque se calhar estás Se calhar a pensar... sei, porque o que acontece muitas vezes é Os os animais sim, escolherem pronto. a água da máquina. Pronto, mas é muito engraçado porque eu tenho uma tartaruga e quando eu estou a mudar a água dela, do aquário, não é? Quando eu estou a mudar a água, ela coloca-se sempre debaixo da água. Ela parece que está à espera que a água esteja em movimento, sabes? Eu acho aquilo muito curioso e não sabia porquê, agora te explicaste-me. Okay. Sim, é a energia da água que faz os seus milagres. Eu já tive a oportunidade de presenciar por diversas vezes. Isto no fundo, não lhe vou chamar um checkmate, mas dá para entender perfeitamente que os animais têm este discernimento. Coloca-se o bebedouro deles da água da torneira, que é normal eles beberem, e coloco uma água a sair, ionizada a sair do equipamento. E ponho um bebedouro ao lado do outro, um ao lado do outro. Acredita, em 99% dos casos, o animal vai, fareja a água da torneira, fareja a água da máquina, volta à da torneira e começa a beber a água ionizada. É incrível isto. É incrível. As pessoas... é incrível, mas é isso que acontece. É isso que acontece. Não, eu acredito por causa também da minha experiência, não é? Mas antes de chegar à minha experiência, diz-me uma coisa. Em termos de benefícios, não é? Tu falaste que é uma água antioxidante, não é? E, portanto, já sabemos que também se é antioxidante, tem vários benefícios para a saúde, porque combate os radicais livres. Mas o que é que tu nos podes dizer mais sobre isso, sobre a água ionizada? Pelo fator dela ser antioxidante, já é mas mesmo muito importante
que esta sua característica. Disso não há dúvida. Porque o facto dela ser alcalina até que nem é a coisa mais importante. Que fique claro. O só ser alcalina, isso é básico. Eu, se quiser ter uma água alcalina, sabes o que é que eu posso fazer? Adicionar sal, não é? Não, sal ou sódio. Ou sódio. Sal ou bicarbonato de sódio. Portanto, mas um bicarbonato de sódio sem conta, peso e medida, ainda por cima colocar bicarbonato de sódio numa água da torneira que tem cloro, como nós sabemos, uma quantidade de substâncias indesejáveis, que não fazem falta nenhuma, lá está, não é? Substâncias essas que eu não pretendo namorar com elas, ou pretendo não namorar com elas o mais possível, portanto, não quero mesmo namorar com essas substâncias. Vai muito além, então, do alcalino. O facto dela ser também uma água também microestruturada. E o que é que isso quer dizer? Bom, o público que me está a ouvir, que ainda não conhece esta água, a pergunta é muito direta. Vocês sabiam que bebem uma água que não hidrata? Uma água que não hidrata, ok. Não hidrata de forma conveniente, ok? Ou de forma perfeita. Eu dou este exemplo muitas das vezes. Estás a falar da água, desculpa, só para toda a gente perceber, estás a falar da água da torneira, água engarrafada. Água engarrafada, okay. Água sem vida. Ok. A água sem vida não hidrata de forma perfeita as células, por exemplo. Não hidrata. Não é possível ter uma hidratação perfeita. Como é que se consegue uma hidratação perfeita? Eu dou um exemplo. Quando, por exemplo, estamos a beber uma água que sai logo diretamente de uma nascente no meio do monte. É normal, porque imagina. E esta pergunta normalmente faz muito sentido. Quando se caminha pelo monte, com certeza que há muitas pessoas que aqui estão a ouvir-nos, já beberam água de uma nascente, no meio do monte. Se é normal beber em casa um copo de água e está tudo bem, quando vão para o monte, até bebem 2 ou 3 logo de uma vez. Porquê? Tão simples. Primeiro ponto, tem o fator dela ser ionizada, cheia de eletrões, e que é logo facilmente absorvível e chamada pelas células, pela sua carga elétrica. A outra parte é que ela também é uma água microestruturada. O que é que isto significa, água microestruturada? Significa, portanto, que são moléculas que têm uma estrutura, um aglomerado, chamando a isto cluster. Um cluster é o sinónimo de cluster, aglomerado, conjunto, grupo, ok? É de tal forma reduzido que este microcluster, que são um grupo de moléculas de aproximadamente cerca de 6 moléculas, ainda por cima, com outra vantagem, formadas em hexágono, que é diferente. Sabes que a geometria hexágono está muito associada à natureza. Sim. O favo das abelhas, por exemplo, é em hexágono. Okay? Então, estas moléculas, estão organizadas de forma hexagonal. Se a água estiver sem poluição e realmente aí em contato com a natureza, é assim que a formação dessas moléculas H2O estão. Não sei se tu conheces, desculpa interromper, tu conheces o estudo do Sim, Masaru Emoto, claro. Não fosse eu uma pessoa sim, que é o estudo sobre a água, né? exatamente. Sim, Claro que realmente quando ele cristaliza a água, não é? E quando ela está sob influências, digamos, positivas, ela cria hexágonos. Falar sobre água, Marta, é muito complicado. É muito complicado. Eu não sei rigorosamente nada sobre água ainda, ok? Masaru Emoto, ao fim de 20 anos, estudioso da água, já faleceu, já partiu, já não está entre nós, mas estudioso da água, 20 anos, palestras pelo mundo inteiro a falar sobre água. Ele próprio admitiu, e admitia sempre nas suas palestras, eu só sei que nada sei da água, gente. Falar sobre água, estudar água, é muito complicado. Ainda não se sabe tudo sobre a água. E é verdade, ainda não sabemos tudo sobre a água. Tá bem? Sim. E então, voltando à questão da microestrutura molecular, nós numa água viva, como a da natureza, nós temos uma microestrutura de uma organização de moléculas muito linda, muito bonita, e Masaru Emoto tem vários exemplos na internet que podemos verificar, e é uma água, portanto, facilmente absorvível pelas nossas células.
porque ela tem uma microestrutura. Quando a água deixa de ter eletricidade, deixa de ter vida, estas moléculas começam a formar grupos maiores pela perda da carga elétrica, começam a formar grupos grandes, cachos maiores, e vão formar-se então os macroclusters, ou grupos maiores. Esses grupos maiores podem atingir, às vezes, podem atingir 18, 20 moléculas por grupo. Ora, a pergunta é muito simples. O que é mais facilmente absorvível pela membrana celular? Macrocluster ou microcluster? A resposta é óbvia. Nós sabemos que a membrana das nossas células ela é super, hiper, mega porosa, certo? Super, hiper, mega microporosa, assim é que é. Tem poros muito pequeninos, ok? Em que facilmente é absorvível a água que tenha uma microestrutura, obtendo então desta forma uma hidratação perfeita. Aí a razão, quando estamos no monte a beber água diretamente nascente, se o normal é beber um copo, ali conseguimos beber 2 ou 3 e a explicação só está aí. E tu consegues, para as pessoas perceberem, não é? O que é que elas sentem de diferente quando elas bebem água, quando elas bebem este tipo de água? É uma magia. Pessoas que pensam que é uma magia. Ok? Eu quando faço uma apresentação, já agora aqueles que me estão a ouvir eu faço apresentações, eu já tive uma pessoa que, não sei se conhecem aqueles copos do IKEA, okay? Que levam meio litro, quase. Uma pessoa que ao fim de uma apresentação disse, é impressionante. Ele, sem mais nem porquê, disse, é impressionante. Já bebi 10 copos de água, não sinto qualquer enfartamento. Ok. Ou seja, a água não cai tão pesada, não é? No estômago, é isso que não pesa, dizer. simplesmente não pesa e não infarta. Isto não infarta porquê? Devido à carga elétrica e à sua microestrutura molecular. Okay? Quando a água entra no nosso corpo, ela é chamada pelas células, pela carga negativa que ela tem. Carga elétrica negativa. As nossas células têm uma carga elétrica positiva. Então, negativo com positivo atrai ou repele. Atraem-se. Portanto, os opostos se atraem. Quando temos uma água que não tem vida, água engarrafada, água da torneira ou outra água que está desligada da natureza já há muito tempo, essa água tem carga positiva e quando entra no nosso estômago ela é efeito balão. Okay? Pesa no estômago. Um copo já chega. E diz-me uma coisa, claro que o ideal seria nós vivermos ao pé de uma nascente, não é? E irmos buscar lá água todos os dias, mas sabemos que a maior parte das pessoas não tem acesso a isso. E é aqui que tu entras, não é? Com a Aquasanos. Então fala um bocadinho sobre como é que as pessoas, se quiseres falar sobre o equipamento em si, não é? O que é que ele faz, como é que as pessoas conseguem ter a água ionizada em casa sem terem que ir à fonte todos os dias. Bom, é assim, isto é muito simples. Existem, sim senhor, então, sistemas, e é agora que entra então a parte da solução, ou a solução que eu muito dificilmente irei dispensar um dia na minha vida. Assim, eu não me consigo mais uma vez, não me consigo imaginar a beber outra água, não sou capaz. Eu, água de garrafa, o meu cérebro não me deixa mesmo, já não eu completamente. É impossível para mim imaginar beber água de garrafa, por exemplo. Portanto, porque só o sabor a plástico já está colocado lá. Sim, esta máquina ela consegue, portanto, ionizar a água, colocar então carga elétrica negativa, se quisermos então selecionar o pH alcalino. Sim, porque nós podemos selecionar vários e vários tipos de pH, desde o pH 10.8, que é o mais forte de todos, portanto, que é o pH que vai ser usado não para beber, mas porque não é proibido beber, atenção, podemos beber uma água 10.8, mas não existe essa necessidade de beber uma água tão forte, que é mesmo assim. Pode beber uma vez a primeira água do dia, como eu muitas vezes faço. A minha primeira água do dia é um pH 10.8, um copo, e depois ao longo do dia água 9.5, ok? É o pH, é outro patamar, ou é outra seleção de pH. Mas temos o pH 8, pH 8,5, pH 7, e depois também podemos ter água de pH ácido, que iremos já falar a seguir. Mas sim, ter então a possibilidade de selecionar água de pH alcalino com os vários diferentes pH,
Podemos E também... esse equipamento, João Paulo, só para as pessoas Sim. perceberem, Sim. esse equipamento, acho que é bom falar nisso, que é ele utiliza a água da torneira, não é? Sim. Portanto, ele utiliza a água da companhia, ou de um poço, ou do que for, né, que a pessoa tenha em casa. Sim. De preferência sempre água da companhia. As Uhum. águas de poços, etc, precisamos ter alguma cautela, ok? Uhum. Aliás, quem hoje consome água da companhia, água de poço, água de mina, sugiro abertamente, epá, tenham cautela, ok? Mas por algum motivo específico, sabes que ainda há muita gente que tem. A poluição hoje é demasiada. Desculpa, não percebi. A poluição A das poluição. águas subterrâneas, ela é super, hiper, mega extensa. Muita poluição, não é água subterrânea, muita poluição. Uhum. Eu posso quase afirmar, assim, mas assim, quase, e não me engano muito, em cada 10 poços, 9 ou 8 estão contaminados, ponto, ou foram. A água não está boa para consumo sequer. Nem para beber, nem para cozinhar. Ou melhor, se não está boa para beber, dificilmente está boa para cozinhar. Muito, muito, muito difícil está boa para cozinhar. Ok? Portanto, muita atenção às águas E de mesmo poços. essa, tu não aconselhas então ligar o equipamento a essa, não é? Tu aconselhas ligar... Não aconselho, assim, só em casos muito pontuais, certo? Mas que deve igualmente obrigar a alguma vigilância. Sim. E uma análise, se calhar, à água Uma vigilância pontual. Sim, nós conseguimos eventualmente, sim, quando vimos que a gravidade do assunto não é muito grave, sim, podemos colocar, portanto, mas isso são casos que têm que ser sempre vistos ponto a ponto. Esta água, portanto, além de ser alcalina, portanto, e ela tem este poder antioxidante pelo fator também que ela é rica em hidrogênio, também não sei se sabem, mas o hidrogênio, ela é, portanto, é um poderoso antioxidante, e é que está, portanto, ela consegue, portanto, ter esse grande poder antioxidante por causa devido à molécula que se separa do H2O, OH- e H+. É o que faz o ionizador. Agora, tendo em conta que a água alcalina, pH alcalino, vai então favorecer-nos, portanto, o quê? Melhor saúde, ajuda, portanto, vai ajudar e contribuir para neutralizar o excesso de ácidos. Acho que toda a gente sabe que o corpo humano é uma fábrica de ácidos, toda a gente sabe isto, ou não? Depende da dieta também, não é? Independentemente disso, porque pelo que está nos livros, somos uma fábrica de ácidos porque basta que nós estejamos irritados, com raiva, Sim, com sim. stress, já estamos a produzir ácidos. Sim, Basta sim. que estejamos a respirar um ar poluído, nós estamos a produzir ácidos. Basta que até nós nos alimentemos com uma refeição saudável, cheia de verdura e etc., mas o É os próprio metabolismo resíduos, sim. vai produzir ácidos. Ponto. Claro. Então o corpo faz de tudo o que é necessário para expulsar estes ácidos. E faz tudo o que é necessário para que esta acidez, ou excesso de acidez, não seja predominante no nosso organismo, para que não se chegue tão pouco à corrente sanguínea, porque isso jamais pode acontecer. Então o corpo faz uma ginástica gigantesca para neutralizar esses ácidos, e é aí que entra a água alcalina. A água alcalina vai então ajudar o nosso corpo no seu processo natural de neutralização de ácido. Porque é que esta água tem feito alguns milagres em nossos clientes? Sim, uma recuperação de um problema de saúde sério. Não sei se é permitido falar aqui o nome dessa doença, mas que assola muita gente mundialmente. Okay? Há muitas pessoas que ajudam-se a recuperar e a ter uma recuperação muito mais rápida ao ingerir a água alcalina ionizada com poder antioxidante. Sim, estás a falar de uma abordagem holística, não é? Em que a pessoa utilizou a água com outras estratégias. Sim. Aliado já aos tratamentos que é normal fazer para determinadas doenças, principalmente esta que eu estou a tentar falar, a água é fundamental. Fundamental para este fator, para ajudar a uma recuperação, mas é uma recuperação muito mais rápida. Por exemplo, muitas pessoas, como falaste logo no início da nossa conversa, disseste assim, as pessoas procuram alimentação diferente, saudável, e não. Tudo bem.
está corretíssimo as pessoas mudarem o seu estilo de vida e deixarem de ser pessoas normais. Ou seja, passar à parte da anormalidade. Eu adoro ser anormal, não sei se sabes, mas eu gosto muito de ser anormal. E escolho a água, escolho a comida, ou tento escolher sempre o estilo anormal, ok? Tu também o fizeste. Que no fundo é o Tu também o normal, não fizeste é? na tua vida, não é? Sim. Sim, Mas isso é o aos olhos de muitos, Sim. nós é que somos os anormais, correto? Então posso ser considerado, até gosto que me considerem anormal. Portanto, tu também foste anormal, fizeste o teu caminho e aí estás, ó, linda e bonita, ok? Mas não foste por aquilo que é normal. Portanto, mas além de, nós temos então escolhas para a melhor comida, exercício, meditação e etc. Então, e água? Sim, sim, sim. Por isso é que tu estás aqui a falar aqui hoje, não Nós é? somos 70% água. Faço uma pergunta de retórica. Se calhar, algumas pessoas que aqui estão a ouvir-nos já tiveram um peixe dentro de um aquário, digo eu. Tu nunca tiveste um peixe, mas podes idealizar Peixe um não, mas peixe. tartaruga, sim. Uma tartaruga. Portanto, se não mudares a água do aquário, o que é que pode acontecer o que é que vai acontecer ao peixe? Claro, vai acabar por morrer, claro. Não. Isso é errado. Então. Primeiro vai ficar doente. Sim, claro. E só depois é que vai morrer. Então porquê é que o peixe ficou doente? Sim, e nem é só pela toxicidade da água também, é porque a água também já não tem nutrientes, não é? Já não tem... Sim, e a água é um tem nutriente. nada. Mas ela deixa de ser um nutriente saudável quando começa a ficar conspurcada de acidez. Pelas fezes, do peixe. Ora, igualmente, as nossas células também produzem acidez, que no fundo são excrementos, resíduos tóxicos das células. E daí que se recomende beber muita água por dia, não é? Exatamente. Precisamente para eliminar. Então, quando nós verificamos que o peixe está a nadar, mas já não está a nadar como antes, ok? Ou seja, nós detectamos que ele está doente, o que é mais sensato fazer? Tratar a doença do peixe ou mudar a água? Sim. O que é que farias tu? Claro que é mudar a água. Mudar a água. Primeiro. Então, porquê é que as pessoas, quando ficam doentes, significa que as células, os peixes, ficam também doentes, os peixes do nosso corpo são as células que ficam doentes, porquê é que as pessoas não mudam em água? Começam a tratar a doença. Medicamentos, blá, 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 blá. A água é a base de tudo. Primeiro de tudo é logo mudar a água que estou a consumir. E depois aí, continuar o processo, a alimentação, o exercício físico, as melhores escolhas para o estilo de vida, a meditação. Mas a base, água. A base, água. Disto não há dúvidas. Olha, e tu estavas a falar que, pronto, que nós podemos regular o pH, não é? pH, sim. Podemos então escolher um pH alcalino, e já falaste dos benefícios. E então explica-nos para que é que serve o pH ácido, não é? Porque a máquina também permite isso. Ui, é uma lista muito extensa. Dá-nos só aqui 2 ou 3 exemplos. Uma lista muito extensa. Embora não pareça, mas a utilidade que tem uma água de pH ácido ionizada é brutal. Brutal. Em termos de saúde, existe algum benefício? Bom, é assim, olha, podemos dizer aqui, por exemplo, sim, a água de pH ácido, para começar, não é para beber. Okay? Se beber, não morre. Que fique claro. As pessoas bebem água vital, perdão, não era para beber, bebem águas de pH 5.5 e ninguém morreu. Bebem Coca-Cola, tem um pH super ácido, de 2.5, 3 pH, e nunca morreram por causa de beber uma garrafa de Coca-Cola. Okay? Portanto, beber água de pH ácido do equipamento não é para matar, mas não deve beber, porque não é preciso beber uma água de pH ácido. Então, no água de pH ácido, o equipamento tem pelo menos 3 níveis. 5.5, 3.5 e água de 2.5 pH, que é o extremo e o máximo ácido que o equipamento consegue. Quando falamos em água 5.5, essa é considerada uma água de beleza. A água de beleza, porque é 5.5? Uma pele saudável tem um pH de 5.5. Não sei se sabias.
Uhum. Quando uma pele, a pele de alguém está demasiado oleosa ou demasiado seca, significa que há uma descompensação de pH, okay, da pele. Então, o uso regular de um pH de 5.5, portanto, que é uma água de beleza, eu utilizo. Portanto, por isso é que eu tenho este aspecto. Estás a ficar jovem. Por isso é que eu tenho este aspecto. Mas, sim, é uma água 5.5, serve então para ajudar a regular o pH da pele. Que, com a continuidade, vamos começar a ver que a pele fica muito mais brilhante. Não sei se tens esse hábito de usar a água 5.5, mas eu tenho clientes que o fazem, já têm um borrifador na casa de banho, depois do banho, não há cremes. Sim. Eu tenho clientes que no fazem início isso. fazia, sim, no início fazia. É comprar um borrifador desses grandes, daqueles que têm patilha, e na vez de cremes no final do banho, água 5.5. E vão notar uma diferença brutal. Sim, a pele fica mais macia. Sim. Fica seda, autêntica. Aliás, eu nas próprias apresentações, quando faço uma apresentação, eu coloco água 5.5 nas costas da mão. E se for uma pessoa que até tenha a cara bastante, algo envelhecida, já com alguma rugosidade, exatamente. Sabe o que é que eu faço? Eu faço borrifo apenas metade da cara e a outra metade não. E depois de borrifar e a água secar, a pessoa fica... Não é possível. A pele está muito mais lisa que o outro lado. Bastou apenas a água secar. Uhum. É top. É top. Então tu estás-nos a dizer que isso dá só apenas para aplicar na pele, em termos de saúde? A água ácida, sim, é para tratamento exterior da nossa pele. Se passarmos agora para uma água mais ácida ainda, nós estamos a falar da água 3.5, que é mais ácida, portanto é mais forte. Podemos aqui ajudar a quê? A tratar vários tipos de patologias a nível de pele. Uhum. Podemos falar de eczemas, podemos falar de psoríase, podemos falar de dermatite atópica, podemos falar de fungos das unhas dos pés, neste caso o pé de atleta, ou micoses, podemos falar de escaras, as escaras das pessoas que estão muito tempo acamadas, nós podemos falar de aftas na língua. Uma altura a minha esposa acordou de tal forma mal, com a boca cheia de aftas, determinado dia, alguma coisa tinha comido, não sei, foi ali um distúrbio qualquer. Bem, ela fazia assim, era tudo cheio de aftas, a língua, ela quase nem podia falar. Disse, espera aí, deixa cá fazer uma experiência. Então, vou tirar as dúvidas. Vou à máquina, água 3.5, bem forte, bem apurada. Ela puxou, certo? Meia hora depois, se tanto, a primeiro primeiro impacto é de ardor. Arde. Uhum. É um arde que seja impossível de aturar, não. Sentimos uma ligeira ardência, sim. Portanto, mas meia hora depois já conseguia falar melhor, já conseguia, a dor amenizou ali muito mesmo, cerca de 40%, 50% de dor amenizou. Bochechou à tarde e à noite, no dia a seguir fez mais três, resolveu em 2 dias. Ok? Isto das aftas podia ser uma garganta irritada, podia ser usar para lavar os dentes para ajudar a eliminar o tártaro. Poderia uma ser vez um por semana, substituto. não abusar mais que isto. Okay. Lavar dentes com água ácida uma vez por semana e não abusar mais do que isto, porque pode também, inclusive, ajudar erosão, a danificar os esmaltes. Pois okay? É isso, erosão danificar o esmalte dos dentes, a corrosão, ok? Portanto, esta água tem multi aplicações mesmo. Ok. João Paulo, desculpa. Só ia falar agora do último nível, que é a água 2,5 pH, é uma água mais forte ainda, até para casos que sejam realmente muito severos de pele, podemos usar em substituição da água 3.5, quando vemos que é uma coisa mesmo muito severa, mas essencialmente podemos aqui, portanto, substituir a grande maioria dos produtos de limpeza que se usam em casa para a limpeza dos vidros, dos espelhos, para o fogão, para o como é que se chama? O exaustor, a grelha do exaustor, desinfetar superfícies, ela é mesmo altamente desinfetante. Aliás, eu tenho um cliente que é mecânico, sabe o que é que ele faz? Enche garrafões de 5 litros em casa, de água 2.5, leva para a oficina e aquilo que ele usa para lavar as mãos do óleo dos carros é água 2.5. É água, pois que tira o óleo, sim. Não tem hipótese.
Boa. Bom, a água ácida tem também, portanto, muitas aplicações. Agora, tem então exatamente o oposto da água alcalina. Enquanto que a água alcalina é antioxidante, esta é promotora da oxidação. É oxidante. É exatamente o contrário. Ok? Sim. Tudo isto está relacionado com a carga elétrica. Ok, olha, estava aqui a ver os comentários porque por alguma razão eles não me estavam a aparecer e agora caiu aqui tudo. Portanto, desculpem por eu não ter dado boa noite a quem entrou, porque temos aqui várias pessoas que deixaram aqui mensagem. Sim. E deixa-me ver aqui. A Susana Silva está a dizer: doença desenvolve-se sempre no meio ácido, exatamente, é verdade, Susana, é verdade. Totalmente de acordo. A acidez é a promotora da doença. A Noémia de Santana diz: tenho um peixe num aquário com 26 anos, mudo a água volta e meia e vejo o pH 2 vezes por mês. Boa. Ok, boa. E pH este tem que ser ligeiramente alcalino, não? Talvez. Pois, isso já não sei, que eu nunca tive peixe. Olha, diz-me uma coisa, João Paulo, eu não sei, se alguém tiver alguma questão que queiram colocar, Coloquem entretanto, perguntas. coloquem, por favor, estamos aqui para responder. E, entretanto, ia-te perguntar, portanto, nós já falaste que o equipamento pode-se ligar, então, à água da companhia, não é? À água da torneira. Já falaste que dá para regular o pH, não é? E tu há bocadinho tinhas dito que tu também fazes apresentações, não é? Ou seja, quem tiver interesse em conhecer este equipamento, como é que a pessoa pode conhecer o equipamento? Olha, é assim, está no ar neste momento. A Aquasanos decidiu fazer algo para estar assim um pouco mais atualizado dentro daquilo que é a era digital, ok? Estamos a vivê-la intensamente. Então, está neste momento no ar, na internet. Eu vou colocar aqui então nos comentários. Estás a falar do endereço, não é? Sim. www.aquasanos.pt, exatamente. Ok. Podem ir lá. Tem lá alguma informação. Não é uma informação muito compacta, é uma informação compacta, sim, mas não maçuda. Portanto, acho que é de uma riqueza que nenhum de nós deve ignorar. Estamos a falar de água e de saúde e de bem-estar. Quem quiser passar os olhos, pode passar os olhos no documento que lá está. São é um artigo de revisão de estudos científicos, em como esta água já foi testada por cientistas, etc. E os benefícios que ela nos pode vir a trazer nas mais variadas patologias, ou melhor, a expressão patologia, eu gosto sempre de corrigir, nas mais variadas disfunções do nosso organismo, assim é que é. Sim, porque, no fundo, quando falamos de diabetes, colesterol, cancro, qualquer uma delas, são disfunções, sim, não são doenças. Existe são desequilíbrio no corpo, sim. Exatamente. Elas só acontecem porque existiu o quê? Um desequilíbrio pH ácido alcalino. Ponto. O pH ácido foi mais elevado dentro na região daquele órgão, na região daqueles órgãos, e daí disputou o quê? Uma disfunção do organismo. Sim, e há outras causas também, não é só o pH, não é? Mas o pH sem dúvida que é, digamos que é aquilo que, como é que eu vou explicar isto, para colocar isto de forma bem perceptível? Digamos que é aquilo que acontece antes de surgirem os primeiros sintomas. Não é? Precisamente, exatamente. Existe esse é o restilho, digamos assim. Não é? É o ponto de partida. Esse é um ponto de partida. Sim, a pessoa pode fazer uma análise sanguínea, não é? Para perceber como é que está o ácido úrico, por exemplo, não é? E perceber como é que está. E se tiver um ácido úrico muito alto, já sabe que está a caminho de ter outros problemas. É o início. Exatamente, é o início, sim. Olha, eu queria partilhar aqui contigo, espera aí que tinha aqui uma pergunta. O Fausto Figueiredo está a perguntar: posso aplicar água ácida em cima de pequena lesão de psoríase inversa? Eu não sei o que é psoríase inversa, nunca tinha ouvido falar. Também não sei. Sei o que é psoríase. Ao Fausto, se puder explicar o que é psoríase inversa, que eu não sei. Vamos ver se eu, entretanto, deixo aqui. E temos também aqui um comentário da Isabel Silva Lopes, que diz: eu tenho na minha clínica, deve ser a água, exatamente,
tanto a minha equipa como quem nos procura bebe água alcalina. Pronto, e então aproveito aqui a dica da Isabel, obrigada Isabel, para falar também um bocadinho da minha experiência, porque eu gosto de trazer aqui pessoas à minha página com quem eu já tive uma experiência, não é? Normalmente não trago pessoas com quem eu nunca trabalhei, porque gosto de perceber também, de experimentar, para dar o meu feedback. E há bocadinho estavas a falar, não é? Para eu dar o meu testemunho. E estávamos a falar sobre o efeito que se sente ao beber a água, não é? E eu nem vou falar tanto por mim, sabes porquê? Porque eu já a bebo há tantos anos que eu já não te posso dizer o que é que eu sinto, porque já estou tão habituada, não é? Que já não noto diferença nenhuma. Mas vou-te dar um testemunho, força, que se calhar eu nunca partilhei contigo, que é o testemunho da minha mãe. A minha mãe ou o meu irmão, quando vem cá a casa, trazem um garrafão para levar água, mais a minha mãe, para levar água. Não me digas que é de plástico, está bem? Pronto, mas é daqueles grandes. Mas é de plástico? É de plástico, pronto. Mas tira o plástico à parte. E ela leva sempre água daqui, porque ela diz, a tua água é ótima, é espetacular, eu adoro essa água. E ela às vezes vem cá o meu pai e ela diz, olha, bebe dessa água, que essa água é mesmo boa. Ou seja, porque ela nota a diferença da água que ela costuma beber, não é? Para este tipo de água. E, portanto, a grande diferença que nós notamos, e claro que eu já não noto, porque eu já bebo esta água já há 4 anos, então não te vou dizer que noto grande diferença, porque eu bebo esta todos os dias, portanto. Sim. Estou habituada. Mas notaste, se calhar, mais diferença quando começaste a beber, não é? Exatamente, quando comecei a beber, aliás, e noto o sabor, não é? Quando eu bebo uma água diferente, que é raro, não é? Mas quando eu bebo uma água diferente, se eu beber uma água no restaurante, por exemplo, não é? Eu noto a diferença do sabor. Ou se eu for à torneira e beber água, noto a diferença de sabor, obviamente. Mas a grande diferença tem mesmo a ver com isso, que é, nota-se o impacto, nota-se muito o sabor da água e o impacto no organismo, não é? Que a água não cai, a água cai bem, pronto, não cai com peso, como estávamos a falar há bocadinho. Pronto. Não cai com peso. O teu relato, Marta, o meu primeiro cliente foi há cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, e foi em Trás-os-Montes. E isto não... Opá, quem quiser acreditar, está no acredita. Quem não quiser acreditar, também está no seu direito. Para mim, como eu costumo dizer, é igual ao litro. Toma nota. Que esta água ajuda pessoas com diabetes a viver uma vida mais normal? Sim, sem dúvida. N de testemunhos. N. Okay? Sim, até porque essa doença também isto não é conversa fiada. Sim. Isto não é conversa fiada. Era um casal em que ele era diabético, 2 pastilhas por dia. Estamos a falar de diabetes. Tipo 2, não sei o que é, tipo 2, tipo 1. Tipo 2 é pastilha, tipo 1 é que é... Tipo 2 é de estilo de vida. É pastilhas, né? Tem que tomar uma pastilha. Depois o tipo 1 é que é... Insulina, tem que pôr insulina, né? Pronto, é isso. Tomava 2 pastilhas de diabetes tipo 2. A esposa com problemas de hipertensão, ok? O que aconteceu ao fim de 2 meses, 3 meses, o senhor começou a reparar que o médico... Olha, toma agora só uma pastilha. Ok. E passado cerca de meio ano, deixou de tomar a segunda pastilha. Okay? A esposa os batimentos cardíacos voltaram ao normal normalmente, ok? Sem pastilha, sem o comprimido, só bebendo água, porque ela teve que deixar de tomar porque passou a ser hipotensa. Porque ela tomava comprimidos com a água, aquilo baixou, teve que deixar de tomar a mesma pastilha, o comprimido para a hipertensão. Mas onde é que eu quero chegar? É que ao lado vivem os pais do senhor, igualmente com diabetes. Portanto, não foi coincidência só daquele senhor, foi também dos pais que viviam ao lado. E os pais com diabetes começaram a beber a água também. E o que é certo, os pais, necessariamente, a pastilha também deixou de ser necessária para a diabetes. Portanto, esta são... Congelaste, estás congelada? Pode ser a minha... Marta? Sim, eu estou a ouvir, sim. Ok. Isto foi uma situação real que aconteceu. Depois eu podia dar mais exemplos. Qual é o relato mais comum e mais frequente? Ó, Sr. João Paulo, um cliente de Braga diz-me isto. Não é da minha cabeça. O meu trânsito intestinal
melhorou, assim, do 8 para o 80, muito melhor, e olha como é da minha cabeça, sabe porque eu explico. Quando comecei a beber esta água, o meu transcendental, passado 3 semanas, paf, no ponto, como um relógio. Fui de férias, e tive de férias umas 3 semanas, voltou àquilo que era antigamente. Caramba. Voltei de férias, comecei a beber esta água, voltou outra vez a trabalhar com um relógio. Portanto, não é da minha cabeça, Sr. João Paulo, é mesmo verdade. Ok? Sim. Já agora, para aqueles que nos estão a ouvir, há pessoas que, calhar, já alguma vez perguntaram: e quando vai para férias? E quando vai o João Paulo só bebe água, não sei o quê, não bebe outra? Sim. Querem saber que eu não estou em casa, não estou em Santarém. Vou-vos mostrar qual é a minha solução. Okay? Eu não dispenso. Isto já foi o que eu vi hoje, está bem? Para a vossa informação. Ainda tenho outro no carro, porque eu só vou na sexta-feira para cima. Sim, se esta água ainda continua antioxidante, sim, é verdade. Não tem o mesmo poder antioxidante que tinha ontem, quando enchi. Sim, mas ainda tem poder antioxidante. Vidro, mais uma vez. Ok? Sim. Olha, temos aqui feedback sobre aquilo da psoríase inversa. Então. A Isabel Silva deu aqui uma ajuda. Está a dizer que é um tipo de psoríase que provoca o surgimento de manchas vermelhas na pele, especialmente na região das dobras, mas que, ao contrário da psoríase clássica, não descamam e podem ficar mais irritadas com a transpiração ou quando se esfrega a região. E o Fausto, entretanto, também respondeu. Exatamente, com pouca escamação. Sim, ele confirma. Com pouca escamação, normalmente atinge zona de pregas ou úmidas, que, por exemplo, atinge as unhas. Apenas utilizo creme para hidratação. Ok. É assim, reparem bem, quando nós temos algo que se manifesta na nossa pele, é também uma espécie de comunicação do interior do nosso corpo, cá para fora. Não sei, é que me faço entender. Portanto, sendo a pele o nosso maior órgão, não é? Muitas vezes, reações cutâneas na nossa pele são uma espécie de comunicação do nosso corpo cá para fora. Sim, sim, claro. Então, o facto de usarmos a água de pH ácido para tratar uma psoríase, certo? Não é só o fator ácido, Claro. é tratar de fora para dentro e de dentro para fora. Claro. Sim. O que faz esta água é que ela vai conseguir, com o seu tempo, há casos mais rápidos, há casos menos, demora mais tempo, depende agora da gravidade, da disfunção do nosso organismo, é que ela vai fazer uma espécie de, digamos assim, uma reprogramação celular. Vai permitir ou fazer com que uma renovação, o nosso corpo volte a funcionar ao mesmo nível que era antes. Ok? Porquê? Porque vai desoxidar, pelo seu poder antioxidante, vai ajudar a ser mais antioxidante, ou menos oxidativo o nosso corpo. Vai ter, então, o poder alcalino para neutralizar o excesso de acidez e ter, então, uma super hidratação celular. Portanto, tudo isto é um processo. Claro. Que há situações que demoram mais tempo, outras demoram menos tempo. Por exemplo, sim, e há casos que a água pode ter um grande impacto e há outros casos que precisam de outras abordagens. Eu defendo sempre uma abordagem holística, não é? Eu dou-te um exemplo. Tenho clientes que sofriam bué. Desculpa a palavra bué, mas não estamos aqui num contexto de tão íntimo assim, mas muito problemas de azia e refluxo gástrico. Para estes casos, água alcalina ionizada, 3 dias. Basta. É 3 dias. A pessoa sente-se boa. Ok? Sente-se bem. Agora, se falarmos agora, por exemplo, com o caso do trânsito intestinal, de uma diabetes, seja o que for, os resultados podem demorar mais tempo. Sim, e vão também depender muito do estilo de vida da pessoa, da alimentação, não é? E por aí fora. Claro. Sim. Nós somos o que comemos, o que bebemos e o que pensamos. O que pensamos e o que sentimos. Simples. Olha, tenho outra pergunta, que é para fecharmos, senão estamos aqui até amanhã. Portanto, deixa-me ver aqui. A Fátima... Olha, autoimune, diz o Fausto. A Fátima Cunha... Essa é a tua cara. Sim, vou já ver. Temos aqui um comentário antes de Fausto. Sim. A Fátima Cunha diz: após ter tido cancro, efetuei várias alterações, nomeadamente a alimentação, e também sei da importância da água alcalina. Pergunto se há recomendação de pH da água para prevenir o cancro. Para prevenir o cancro é um claim assim um bocado forte, não é? Mas que ajuda a prevenir, não é? Bom,
Fátima, tal como já aqui foi falado, qualquer disfunção do nosso organismo, a chamada doença, normalmente ela tem o seu ponto de partida quando as células começam a viver num ambiente demasiado ácido. Okay? Ora, a alcalinidade, uma água alcalina, irá permitir que o nosso corpo consiga combater e neutralizar mais facilmente esse excesso de acidez nessa determinada região do organismo. Okay? Mas existe um nível de pH recomendado? É isso que Normalmente, ela está a a água perguntar? padrão que eu bebo, é a água 9,5. Ok. Então esse é Água o 9,5. recomendado para tratamento e prevenção, não é? Precisamente. Deixei de te ver. E Fugiste. manutenção. Sabes para quê? Ok. Não fugi nada, vou ligar aqui a minha bateria, que estou a ficar. Ok, força. Lisa. O Sim. O Fausto está a dizer que, segundo a versão oficial, é doença autoimune associada a diversos fatores, nomeadamente stress. Ok, portanto, o Fausto está a falar da psoríase. Ok, bem, olha, João Paulo, quero-te agradecer. Se, entretanto, tiverem mais questões, coloquem nos comentários. Eu depois farei chegar ao João Paulo. Já coloquei aqui o teu site também nos comentários. Quem quiser pode contactar-te através dele, não é? Tem lá os teus contactos. Sim, eu refiro que Aquasanos não é com O, é com U. Sim, está direitinho lá. Sim, Aquasanos.pt. já está aqui o teu site direitinho. Okay. Portanto, já conseguem ver. Okay. E pronto, e resta-me agradecer-te a ti, a toda a gente que nos esteve a ver. Obrigada pelos vossos comentários também. E estamos cá, não é? Para uma próxima oportunidade. Eu também tenho que agradecer a todos aqueles que estiveram aqui connosco. Foi uma partilha de informação. Foi feita com muito gosto. Fique claro que aqui um dos principais objetivos não é tão de todo comercial. Não é. Eu sinto-me altamente bem, mas mesmo altamente motivado quando faço esta partilha. Ok? Eu faço isto mesmo com muito prazer. Muito prazer. Eu não me canso de falar em água alcalina no seio dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas com quem se cruzam comigo na rua. João Paulo, tu és chanfrado, tu não bebes água? Não bebo. Desculpe-me, eu não bebo, é a minha opção. Não bebo uma água qualquer, eu bebo a minha água, não consigo beber outra. Portanto, eu levo isto muito a sério mesmo. Sim, tu esta partilha não de só coração. recomendas, mas recomendas aquilo que tu fazes, não é? Sim. Amo o que faço e acredito cegamente naquilo que tenho, naquilo que faço, porque eu sinto as diferenças. Eu digo sempre aos meus clientes, senhor fulano, senhor cicrano, não interessa. O senhor instala o equipamento. Devolva-me quando quiser. Está à vontade. Quando quiser devolver, você devolve. Daqui a 1 ano, daqui a 3, não interessa. Quando você quiser, devolve. Até hoje, ninguém quis devolver. Olha, João Porque Paulo, as diferenças efetivas acontecem. Nota, sim. Olha, muito obrigada mais uma vez e pronto, e ficas aqui também disponível depois, se quiseres dar aqui uma vista de olhos nos comentários, também estás à vontade. Sim, se alguém tiver alguma dúvida, deixem ficar. Está bem. Ok? Obrigado, Olha, Martinho. Obrigado a todos. Um beijinho a todos. Boa noite. Oxalá que a gente se volte a encontrar. A cruzar, claro que sim. Ou a cruzar. Claro que sim. Estejam à vontade. Quem quiser depois então saber mais informações, eu terei sempre uma prendinha para oferecer. Quem quiser receber mais informações, está bem? Ok, obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Até já então, obrigado. Deus.